Voltei, meus amigos e minhas amigas. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2026. Toda abertura agora vai ter a data, né? Pois bem, Humano Demasiado Humano, capítulo 1, aforismo 8. Vou fazer a leitura do aforismo, esse também é pequeno, e em seguida o comentário. Então, aforismo 8 tem como título Explicação Pneumática da Natureza. Pneumática tem a ver com espiritual, é do pneuma, né? Para quem não sabe, palavra grega, pneuma significa espírito, sopro. Então vamos lá. A metafísica dá para o livro da natureza uma explicação, digamos, pneumática, como a igreja e seus eruditos faziam outrora com a Bíblia. É preciso grande inteligência para aplicar à natureza o mesmo tipo de rigorosa arte interpretativa que os filólogos de hoje criaram para todos os livros, com a intenção de meramente compreender o que quer dizer o texto, e não de farejar ou mesmo pressupor um duplo sentido. Mas como, mesmo em relação aos livros, a má exegese não está, de modo algum, superada. E como na melhor sociedade culta ainda encontramos, frequentemente, resíduos de interpretação alegórica e mística, assim também ocorre no tocante à natureza. E mesmo pior ainda. Feita a leitura do aforismo 8 do capítulo 1, do nosso Nietzsche. Vamos então ao comentário. Vamos lá. Então tá aí. Explicação pneumática da natureza. Vamos ver do que se trata esse negócio. Vamos ver do que se trata essa bagaça. Vamos lá. Tá. Então aqui o trechinho aqui, ó. Diz Nietzsche, a metafísica dá para o livro da natureza uma explicação, né? Digamos, pneumática, ou seja, espiritual, como a igreja e seus eruditos faziam outrora com a Bíblia. Então, a metafísica, ela olha para a natureza e a interpreta. Só que a sua interpretação é espiritualizada, ou seja, pneumática. É o que Nietzsche faz. E, sem querer adiantar, mas já adiantando, Nietzsche dirá que é uma má interpretação da natureza. Ou seja, como ele faz uma comparação com a literatura, principalmente com o trabalho da filologia, que ele era filólogo, né? É uma má exegese. Exegese é interpretação, né? Então, aqui eu expliquei para vocês, né? Pneumática vem do grego pneuma, né? Que significa espírito, sopro. Então, nos primeiros séculos da igreja, a, a leitura pneumática ou alegórica da Bíblia era aquela que desconsiderava o sentido literal do texto para inventar significados espirituais, místicos ou profundos por trás de cada palavra. Nietzsche acusa a metafísica de fazer exatamente o mesmo com o mundo físico. Em vez de aceitar a natureza como ela é, matéria, leis biológicas, causalidade física, o metafísico projeta um duplo sentido por trás das coisas, querendo enxergar vontades divinas, intenções morais ou planos cósmicos onde há apenas fatos. Tem até uma fala dele também, ele diz que não há fatos, né? Mas
histórias, interpretações. Então, aqui, Nietzsche está mostrando aí que há uma tendência no metafísico em transformar toda a realidade física em numa, numa narrativa espiritual, espiritualizante, buscando, como ele diz aqui, um duplo sentido em cada coisa existente. Aí ele compara esse tipo de ação com o que se fazia no passado e se faz até hoje, né? Vamos dizer, os teólogos da igreja, quando iam interpretar a Bíblia. Eu falo teólogos da igreja porque são teólogos voltados para os interesses eclesiásticos. E não é o teólogo liberal, o, o teólogo que faz teologia de uma forma independente, um pesquisador, mas o teólogo da igreja, ele visa os interesses da igreja. Então, esse teólogo, esse erudito eclesiástico, ele vai criar uma narrativa do, dos livros bíblicos de uma forma também pneumática. Então, Nietzsche compara o que esses caras faziam com a Bíblia, o que o metafísico faz com a natureza. Ou seja, em vez dele interpretar a natureza como ela se mostra, ele busca ali encontrar um outro sentido para além da realidade, para além da física, para que aquilo possa se tornar, vamos dizer assim, que possa, naqueles termos de Nietzsche, né, para que possa proporcionar um conforto psicológico para a humanidade. Porque analisar a natureza de uma forma crua, da maneira que ela se apresenta, não é tão interessante, né? Até porque, se há algum interesse a mais com relação às pessoas, é preciso entregar às pessoas o quê? O que elas desejam que seja verdade, né? Muito bem. Vamos seguir agora para o segundo quadro aqui. Então, tem aqui ó, o rigor filológico, né? Que aí Nietzsche vai para a sua área, né? Filologia, e a obsessão pelo duplo sentido. Então, é preciso grande inteligência para aplicar à natureza o mesmo tipo de rigorosa arte interpretativa que os filólogos de hoje criaram para todos os livros, com a intenção de meramente compreender o que quer dizer o texto, e não de farejar, né? Ou mesmo pré, pressupor no duplo sentido. Né? Aqui tem muita ironia de Nietzsche, né? Porque é tipo você chegar assim, pô, cara, tem que ser muito inteligente para não ver o óbvio. É tipo o que você está falando. O óbvio está ali explícito para você, mas você usa uma inteligência imensa para fugir do óbvio e encontrar um outro sentido que seja mais satisfatório, entendeu? Então, Nietzsche, que era filólogo, né, propõe um novo método de olhar para a realidade, a honestidade filológica aplicada à natureza. O bom filólogo lê um texto antigo sem o quê? Sem inventar mensagens secretas ou dogmas. Ele busca apenas entender o que está escrito de fato. Da mesma forma, o pensador rigoroso deve olhar para a natureza e para o ser humano sem a mania paranoica de farejar sentidos ocultos ou desculpas metafísicas. A inteligência madura não inventa metáforas mágicas, ela compreende o fato direto.
É aquela coisa, né? O que Nietzsche também quer mostrar, como diz o título da obra, Humano Demasiado Humano, é que o homem não vai parar de fazer isso. Ele vai continuar fazendo isso. Mas importa que saibamos que é o homem quem está fazendo. E não que por trás daquilo, realmente, aquele sentido metafísico, pneumático, que o homem confere à realidade, importa que saibamos que é o homem que está fazendo isso. Então, tudo aquilo é humano, demasiado humano. Não tem nada de divino, espiritual, porque é obra do homem. Então, tudo ou melhor, a compreensão deveria ser essa, entendeu? Diante de uma explicação, uma interpretação, uma exegese pneumática acerca da natureza, entendeu? Da própria Bíblia ou de qualquer escrito sagrado, tem que se entender que ali tem uma interpretação metafísica que visa atender a uma satisfação humana, seja individual, seja coletiva, né? Muito bem. Então Nietzsche vai e apela para o rigor filológico. Ele vai falar que, olha, a filologia, quando ela vai interpretar textos antigos, ela não procura encontrar ali duplos sentidos. Ela tenta entender o texto como está escrito, como ele se apresenta de fato. Agora, o que será feito depois não importa. Importa que para o filólogo ele vai tentar ali entender o texto em sua obviedade, em sua objetividade, ok? Então Nietzsche vai dizer que todo filósofo, todo pesquisador correto deveria ter o mesmo comportamento diante do seu objeto de estudo. Por exemplo, né, no caso aqui do aforismo, o filósofo deveria olhar para a natureza e interpretar de maneira objetiva, a partir do que ela se apresenta, de como ela se apresenta, e não ficar, como ele diz aqui, usa o termo aqui, farejar, ficar farejando um outro sentido, vir com pressuposições, né? Que é tipo aquele lance do o cristão, não pegar o cristão. Quando ele vai analisar o mundo, ele já vem com pressuposições da sua crença. Então, certamente, a sua interpretação vai vir cheia de significações cristãs, que não correspondem com a realidade. A mesma coisa é o sujeito lá, o marxista, vou pegar o marxista, ele também interpreta o mundo a partir de suas pressuposições. E assim vai. Então é preciso abrir mão de suas pressuposições, né? E tentar entender a coisa pela coisa, de como ela se apresenta na sua realidade. E não desejar que a coisa se torne uma coisa que seja explicada a partir de suas pressuposições, para uma satisfação pessoal ou coletiva, né? É mais ou menos por aí, minha gente, tá? E aqui o terceiro quadro, a persistência da má exegese, né? Aqui, ó, a persistência, tá? Mas como, mesmo em relação aos livros, a má exegese, a má interpretação, não está de modo algum superada. E como na melhor sociedade culta, ainda encontramos frequentemente resíduos de interpretação alegórica e mística. Assim também ocorre no tocante à natureza. E mesmo pior ainda. Então a gente entende que, até mesmo na filologia, na interpretação dos textos, dos livros, né,
ainda existe, permanece, não está superada a má exegese com a Bíblia. Da mesma forma, acontece com a natureza. Só que na natureza é pior. O que acontece é pior. O que os metafísicos fazem ao interpretar a natureza é pior do que os literários fazem ao interpretar os textos, né? A literatura. Muito bem. O aforismo conclui, né, registrando como a má interpretação, a má exegese, continua viva, que eu estava falando. O ser humano tem uma resistência histórica em aceitar a literalidade e a aridez do fato, seja na literatura ou na contemplação do cosmos. A cultura ainda prefere alegorias confortáveis, misticismos e explicações mágicas a aceitar a realidade concreta em sua simplicidade imperturbável. Então, ainda se perdura, né? A humanidade não superou isso. Ela precisa de um sentido que a satisfaça, que a realidade, na maioria das vezes, não consegue satisfazê-la. Então, eita, a voz não está ali junto com a imagem, né? Bem, é a nossa internet, né, minha gente? Então, o aforismo é isso. É Nietzsche identificando a presença, a permanência dessa má exegese na interpretação do mundo físico, da natureza, em que o homem sempre está em busca de um sentido oculto por detrás da natureza, um sentido que a natureza não oferece, mas que o homem cria, ok? E concluindo, a metafísica age como os antigos teólogos inventando um sentido oculto ou espiritual para a natureza. Nietzsche defende que devemos olhar para o mundo com o rigor da filologia, lendo a realidade pelo que ela é, sem inventar duplos sentidos morais ou místico-religiosos por trás dos fatos. Okay? Deu uma travadinha aí, né, na imagem, ficou mais lenta, né? Mas faz parte aí da nossa internet, né? Então, esse é o fim do comentário. Segue, como sempre, uma questão que vai ser colocada lá nos comentários, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Em pé.